Olá pessoal, nossa aula de hoje será sobre um domínio particular de micro-organismos, que é o domínio arqueo. As arqueas elas são procariotos, então elas possuem uma célula com uma organização similar às bactérias, e por muito tempo as arqueas elas estiveram agrupadas junto com as bactérias em um reino chamado de reino Monera. Mas recentemente, a partir das análises moleculares, observou-se a partir de análises de RNA ribossômico que as arqueas elas possuem maior similaridade com o domínio eucária do que com o próprio domínio bactéria. Então houve um desmembramento das arqueas. Anteriormente elas eram chamadas de arqueobactérias e elas passaram a ocupar um grupo específico de micro-organismos e um domínio específico justamente pela sua característica particular, serem organismos extremófilos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as arqueas elas são organismos que conseguem crescer em condições em que nenhum outro ser conseguiria. Então, em temperaturas extremas, temperaturas acima da temperatura de ebulição da água, em condições salinas extremas de mais de 30% de concentração de cloreto de sódio, as arqueas estão lá. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse grupo curioso de micro-organismos. Diferenças filogenéticas e fenotípicas são importantes em relação ao domínio bactéria. Quando vocês virem a escrita tanto de bactéria quanto de arquea com inicial maiúscula, é porque se refere ao domínio bactéria e arquea e não especificamente aos membros desse grupo. Quando se refere aos membros, a escrita é em minúscula, com inicial minúscula, e você vai ter acentuação, ok? Isso é só uma observação aqui. A ausência de peptidoglicano nas paredes celulares é característica das arqueas e é uma diferença delas, inclusive, em relação às bactérias, que em quase sua totalidade vão ter o peptidoglicano e quando não tem é uma condição derivada não ter. As RNAs polimerases, no caso das arqueas, elas são RNAs polimerases complexas, que é mais uma diferença em relação às bactérias. Na filogenia de arqueas, dois principais filos vão ser destacados, que é o filo Creniarchaeota e o filo Euriarchaeota. De maneira geral, os membros de arquea eles são organismos extremófilos, então eles vivem em condições onde nenhum organismo conseguiria habitar. Na imagem, você consegue observar um lago em que você tem uma concentração salina muito extrema e que normalmente você não imaginaria que ali teria vida, e as arqueas elas foram encontradas nesses locais. Espécies hipertermófilas são agrupadas em Crenarchaeota, que é justamente o filo que vai ter a maioria dessas espécies. Os hipertermófilos, que são os organismos que conseguem sobreviver em temperaturas muito altas, como próximas a 100 graus Celsius, eles são organismos quimioleotróficos autotróficos. Nesses ambientes onde os hipertermófilos são encontrados, nas regiões vulcânicas e também nas fontes hidrotermais, você não vai ter a presença de componentes fototrópicos. Então, esses organismos hipertermófilos vão ser importantes por serem a única fonte de organismos produtores nesses ambientes. Nessa imagem, nós temos a filogenia do domínio arquea. Então, o domínio arquea ele tem 5 filos, os dois principais que a gente vai abordar vai ser o filo Euriarchaeota e o filo Crenarchaeota, mas existem outros 3 filos, o filo Nanoarchaeota, o filo Corarchaeota e o filo Traumarchaeota. Todos eles trazem justamente a característica arquea no seu nome do filo para caracterizar. Então existe uma ancestralidade comum entre todos os membros de arquea, o que é esperado. E a gente consegue observar, especificamente no filo Crenarchaeota, que ele é um filo que os ramos são bastante curtos. Isso quer dizer que Crenarchaeota é o filo que possui a maior quantidade de características desse possível ancestral comum em arqueas. Arquea é o último ancestral comum. Sequências de RNA ribossômico têm demonstrado que os membros de Crenarchaeota hipertermófilos eles apresentam relógios evolutivos lentos
Isso é observado a partir da pequena quantidade de mudanças que ocorreram entre esses organismos e o último ancestral comum hipotético. Isso sugere que eles seriam bons modelos, inclusive, para o estudo de como a vida se constituiu na Terra. O filo Euryarchaeota ele é um filo de árqueas extremófilas, como é característico do domínio, e vai incluir as árqueas metanogênicas e as árqueas halofílicas, que são extremas. As árqueas metanogênicas são aquelas árqueas que conseguem metabolizar, elas conseguem ir por um ciclo metanogênico e conseguem produzir metano a partir de diversas fontes diferentes que a gente vai ver durante a aula de hoje. Já no caso dos organismos que são halofílicos, são aqueles organismos que conseguem crescer em concentrações salinas extremas, muito superiores inclusive à concentração que a gente tem no mar, que já é uma concentração salina alta, normalmente é o limite para a maior parte dos organismos. Então, dentro dos organismos halofílicos, você vai ter seres que conseguem sobreviver até a concentração máxima de solubilidade do cloreto de sódio em água. O metabolismo energético de árquea ele vai ser bastante diversificado. Existem várias árqueas que são quimio-organotróficas, ou seja, que vão utilizar de compostos orgânicos para obter energia. Essas árqueas elas vão passar pela via glicolítica, então elas têm a etapa de glicólise na respiração celular, também a etapa do ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, e a cadeia transportadora de elétrons. A presença de citocromos, como o citocromo A, B, entre outros, é observado na cadeia transportadora de árqueas. Os aceptores de elétrons podem ser tanto o gás oxigênio quanto derivados de enxofre, além de outros, e a autotrofia ela é bastante comum e disseminada em árqueas. Como as árqueas normalmente vivem em ambientes que não são ocupados por nenhuma outra forma de vida, a única possibilidade que esses seres têm de se manterem e de se sustentarem nesses ambientes é a partir da autotrofia, e normalmente a partir de processos que são quimioliotróficos. Existem árqueas que são extremamente halofílicas. Essas árqueas elas crescem em ambientes com alta concentração salina, então uma concentração salina acima de 9% no ambiente. Os seres que conseguem viver ali, eles são chamados de halofílicos, então eles são halófilos. E existem ainda aqueles halófilos que conseguem crescer em ambientes com até 32% de concentração de cloreto de sódio. Os principais gêneros que nós vamos ter nos halófilos dentro do Euryarchaeota são o gênero Halobacterium, o gênero Halopherax e o gênero Natronobacterium. Vocês conseguem observar que no nome destes gêneros nós temos a presença do termo bactéria, mas elas não são bactérias, elas são árqueas. E o termo bactéria aqui é porque esses organismos eles foram identificados antes mesmo do domínio árquea existir. Os halófilos extremos, além das haloárqueas, essas árqueas elas comumente eram chamadas de halobactérias por conta que as árqueas foram descobertas antes mesmo do domínio existir e como apresentavam similaridades morfológicas, as árqueas elas foram agrupadas dentro das bactérias. Então, o gênero Halobacterium ele foi o primeiro desse grupo a ser descrito anteriormente ao descobrimento de árqueas e ainda assim ele é o representante mais bem estudado do grupo. Essas árqueas elas são coradas gram-negativamente, são aeróbios obrigatórios e a reprodução ocorre a partir da fissão binária. Dentro das árqueas metanogênicas, ou seja, essas árqueas que conseguem crescer em ambientes sem oxigênio e conseguem produzir metano a partir de reações metanogênicas, são especificamente os gêneros Metanobacterium, Metanocaudococos e Metanosacina. Muitos gêneros de Euryarchaeota são metanogênicos e são constituídos de micro-organismos que produzem metano como uma parte integral do metabolismo energético. Esse processo metabólico que produz como produto, que tem como produto o metano, é denominado de metanogênese.
Os ambientes onde você pode encontrar seres metanogênicos são, por exemplo, em sedimentos anóxicos, ou seja, com ausência de oxigênio, em charcos, pântanos e lagos, em campos encharcados de cultivo de arroz, aterros úmidos, dentre outros. E também no trato digestório dos animais, no rumen de animais ruminantes, como gado bovino, ovelhas, dentre outros, no seco de animais secais, como cavalos, coelhos, no intestino grosso de animais monogástricos, como os seres humanos, suínos e cães, assim como na porção final do intestino de insetos, como por exemplo dos cupins. Em fontes geotermais, em usinas de biodegradação artificial, então os digestores de lodo de esgoto, e nos endosimbiontes de vários protozoários anaeróbios. Os substratos convertidos a metano, eles podem ser bastante diversos, então dentre eles nós temos os substratos do tipo CO2, dióxido de carbono, nós temos também os substratos de monóxido de carbono, assim como outros substratos metilados, como o metanol, a metilamina, dentre outros do mesmo grupo. O grupo dos termoplasmatales é justamente o grupo de árqueas que estão dentro de Euryarchaeota e que possuem a capacidade de sobreviver em ambientes extremos em temperatura. Uma linhagem filogeneticamente distinta de árqueas contém esses gêneros termofílicos e são normalmente extremamente acidófilos. Dentro desse grupo, dentro dessa linhagem, nós vamos ter os gêneros termoplasma, ferroplasma e picófilos. Esses procariotos estão agrupados entre os mais acidófilos de todos os micro-organismos conhecidos. Especificamente o gênero Picrófilos, ele tem sido capaz de crescer em pH inclusive abaixo de 0. A maioria desses organismos é também termofílica, já que eles estão dentro desse grupo. O gênero Metanópolis, ele é um gênero em que tem organismos que são etanogênico, hipertermofílico, bacilar. Nesses organismos, nós vamos ter a presença de uma ligação éter, que é uma ligação característica em árqueas. Esse gênero ele foi isolado a partir de sedimentos quentes, próximos a fendas hidrotermais submarinas, e também nas paredes e respiradouros de fendas hidrotermais. Um outro filo muito importante de árquea é o filo Crenarchaeota. Nesse filo nós vamos ter árqueas que são utilizadas inclusive em culturas laboratoriais. Os Crenarchaeotas eles contêm, sobretudo, os organismos que conseguem sobreviver em temperaturas extremas, inclusive em temperaturas acima do ponto de ebulição da água. Muitos hipertermófilos são quimioleotróficos autótrofos, e como eles conseguem sobreviver em ambientes onde os fototróficos não conseguem, eles vão ser capazes de sobreviver em tais temperaturas, e esses organismos eles são os únicos produtores primários nestes hábitats. Uma discussão muito importante que a gente pode trazer para essa adaptação das árqueas nesses ambientes extremos é a questão de que em um ambiente muito extremo de acidez ou de basicidade, ou de temperatura, ou em condições extremas de sais, qualquer um outro organismo não conseguiria sobreviver porque as suas moléculas, as suas proteínas, o seu material genético, ele seria afetado estruturalmente e isso inviabilizaria a vida. Então, como que as árqueas elas conseguem viver nesses ambientes? Então, as árqueas, elas, ao longo do seu processo evolutivo, elas passaram justamente por adaptações nessas moléculas orgânicas que fazem com que essas moléculas consigam resistir a essas pressões seletivas. É tanto que enzimas de algumas árqueas são utilizadas em processos em laboratório justamente por serem extremamente resistentes a temperaturas altas. Então, enquanto qualquer enzima de um humano desnatura a uma temperatura muito alta, as enzimas de árqueas não vão desnaturar. Nessa imagem nós temos alguns dos ambientes extremos onde essas árqueas são encontradas, então vocês conseguem observar que são ambientes bastante inóspitos. As árqueas sulfobales são árqueas que crescem em fontes termais ácidas, ricas em enxofre. As temperaturas podem ir até a 90 graus Celsius, valores de pH extremamente ácidos, entre 1 e 5. O gênero Sulfobolus, ele é um gênero de um organismo quimioleotrófico aeróbio e ele oxida diferentes compostos de enxofre, assim como ele é capaz de fixar o CO2 como uma fonte de carbono.
Sulfolobos é também capaz de crescer quimio-organotroficamente. Uma questão aplicada que eu trago para a nossa aula é para você defender ou refutar a seguinte afirmação: o limite superior de temperatura para a vida não está relacionado com a estabilidade das proteínas e dos ácidos nucleicos. A atividade da nossa aula vai ser justamente você discutir um pouco essa afirmação e falar sobre as condições seletivas às quais as arcas foram expostas que fizeram com que elas tivessem a seleção de genes para tais características. Então você vai construir um parágrafo com algumas linhas explicando resumidamente como que esse processo ele permitiu a diversificação de arcas. Pessoal, essa foi a nossa aula de arcas. Leiam o material. Observei, inclusive, lendo a bibliografia, que o livro Microbiologia de Bruck ele traz uma abordagem um pouco mais completa do domínio Archaea. Então, eu sugiro, dentro das bibliografias de vocês, esse livro como livro-texto para esse capítulo.